Nessa noite, penso em compartilhar com os irmãos dentro da temática daquilo que os irmãos já têm ouvido ao longo das últimas ministrações. A gente tem falado sobre a criação, a gente tem falado nesse mês das crianças sobre criados para a glória de Deus, há um alvo, há um propósito, há um objetivo na criação. A criação não é a obra do acaso, de um ajuntamento de condições aleatórias que nos constituíram enquanto seres humanos que somos ou que constituíram a realidade criada. Pelo contrário, nós cremos em um Deus criador, em um Deus imanente, em um Deus que se relaciona com a sua criação, mas um Deus que ao mesmo tempo é transcendente, muito maior, e não depende dessa criação para absolutamente nada. E penso também que é importante, de fato, desenvolvermos com as nossas crianças essa temática da criação. Primeiro porque estamos instruindo-as naquilo que reputamos ser fundamental para a fé cristã. A compreensão de que o universo foi criado por Deus e por Ele é sustentado debaixo da mão forte do seu poder e do seu coração cheio de bondade e graça. Importante ensinarmos isso para as nossas crianças, importante ensinarmos isso para os nossos juniores, mas tão importante quanto é lembrar a cada um de nós dessa mesma verdade. Muitas vezes ao longo da vida, ao longo da nossa trajetória, diante de uma sociedade tão hostil ao Evangelho, diante de uma sociedade tão complexa, com tantos fatores que têm nos levado a questionar a nossa fé, que tem levado muitos a subverter a sua experiência de conversão, a sua experiência com Deus, por ditames ideológicos, por ditames midiáticos. É muito importante neste tempo difícil nós reorientarmos a nossa fé a respeito daquilo que nós reputamos ser básico para a nossa espiritualidade, daquilo que nós acreditamos enquanto crentes em Cristo Jesus. Lembrar a nós de que nós somos fruto, sim, de uma realidade criada por Deus, e que Deus continua governando sobre tudo e sobre todos, mesmo que as circunstâncias aparentemente digam que não. É importante lembrarmos isso, é importante não nos esquecermos disso. Quando nós olhamos a realidade que nos cerca, irmãos, quando nós olhamos a violência institucionalizada no Rio de Janeiro, uma violência que só cresce, quando nós sabemos que ao sairmos dessa celebração nós voltaremos para casa confiantes que o Senhor nos guarda, mas com um pouco de receio no nosso coração, porque a gente não sabe quem a gente vai encontrar na esquina. Quando nós saímos de casa de manhã para o nosso trabalho e tememos se vamos conseguir voltar, porque pode ser um acidente, pode ser um roubo, pode ser alguma outra coisa que aconteça. Nós vivemos um tempo caótico, nós vivemos uma cidade de fato sitiada. Quando olhamos a realidade fora do Brasil, ela não é diferente. O leste da Europa está em guerra há mais de um ano. Agora o Oriente Médio encontra-se diante de um conflito sangrento. E nós somos direcionados a compreender, muitas vezes, se olharmos e nos guiarmos por essas circunstâncias, que o mundo que nós conhecemos, que é a realidade criada, e que os seres humanos, que são os agentes de fato de maldade desse mundo, são uma realidade ruim. Quase que nós nos questionamos por que de fato isso existe. Por que de fato as pessoas existem? Por que de fato este mundo existe? Se eu só vejo maldade, se eu só vejo crueldade, se eu só vejo injustiça, se nós só vemos violência. Como diz o salmista, violência, violência. Quando nós refletimos a respeito disso, apenas a verdade do Evangelho pode servir como uma âncora para a nossa alma aflita diante das tempestades da vida, irmãos. Por isso é importante lembrarmos que nós não somos frutos do acaso ou de algum processo evolutivo aleatório. Nós somos criados por Deus para o louvor da sua glória. Revisitar o relato bíblico da criação é reafirmar, é chancelar essas verdades nos nossos corações, e é a respeito disso, ou a partir disso, que eu quero convidar você a refletir comigo brevemente nesta noite sobre algumas verdades a respeito da sua criação, da minha criação, da criação do ser humano. E para tanto eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1, onde nós leremos dos versículos 26 ao 31. Gênesis 1, 26 em diante. Texto conhecido,
Você conhece esse texto de cor e salteado, você já ouviu esse texto muitas vezes. E assim diz a palavra do Senhor. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos. 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, e elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão, e assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo que havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Você pode fechar os seus olhos? Senhor, obrigado por Tua palavra, obrigado pelo privilégio que temos de lê-la nesta noite, e te pedimos encarecidamente que o Senhor possa ministrá-la ao nosso coração, que ela possa ser, Senhor, compartilhada com autoridade e ousadia, vindas do Teu trono e da Tua glória, e que ela encontre lugar em nós, produzindo, Deus, frutos dignos de arrependimento. Que nessa noite nós possamos sair daqui dispostos a Te servir mais e melhor. Que aqueles que não Te conhecem sejam de fato encontrados pela Tua palavra, que como uma flecha encontre a mente e o coração dos Teus filhos. E que a partir de então possam de fato ser chamados Teus filhos, entregando a vida ao Senhor. Muito obrigado por Tua palavra e obrigado porque sabemos que o Senhor há de operar no nosso meio. É o que nós oramos e a Igreja de Cristo diz, amém. Queridos, esse texto é um texto muito bom. Eu gosto desse texto. Relato da criação é um relato riquíssimo de detalhes, e riquíssimo de verdades e de compreensões teológicas e espirituais importantes para a nossa caminhada de fé, importantes para a nossa vida. Quando lemos nesse texto que o ser humano, ele foi criado por Deus, ele não foi criado por Deus aleatoriamente, ele é criado por Deus de uma forma especial, a qual nós pormenorizaremos daqui a pouco, mas esse ser humano é criado, e ao compreender essa criação, nós entendemos que esse texto pode nos edificar e pode nos transformar. A partir de algumas lições que reputo ser importante compartilharmos. A primeira dessas lições é que o ser humano foi criado com alguns propósitos específicos. E o primeiro dos propósitos específicos para os quais o ser humano foi criado é que você e eu fomos criados para sermos uma representação do próprio Deus. Você não foi criado à toa. Alguém já disse que Deus não joga dados. Deus não joga dados e Deus não joga conversa fora. Deus não trabalha em vão. Se você foi criado para alguma coisa. Tudo que existe na realidade criada por Deus tem um propósito. Não é nada que serve para nada. Não, você não serve para nada. Mentira, tem um propósito de Deus para a sua vida. Você só não descobriu ainda. Quando nós compreendemos isso, nós entendemos que nós somos criados para ser uma representação do Criador. E aqui penso eu que o hebraico pode nos ajudar a definir um pouco melhor isso, pode nos ajudar a depurar um pouco melhor isso para o nosso coração. Em que pese haja outros tipos de interpretação desse texto, mas me parece, de acordo com bons manuscritos, de acordo com bons textos em hebraico, me parece que a expressão utilizada pelo autor bíblico é a expressão betsalemeno. E é importante falar dessa expressão. Betsalemeno no hebraico, depois ela é repetida, porque o ser humano foi criado à imagem e à semelhança, então você vai ver lá betsalemeno e você vai ver kidemuteno. Imagem e semelhança. No hebraísmo é muito comum a repetição de palavras semelhantes para reforçar a ideia. Um exemplo, estou olhando para a minha bela esposa aqui, Raquel está ali, e é como se eu dissesse assim, Raquel é bela e lindíssima. Eu estou dizendo a mesma coisa. Eu só estou reforçando a ideia. Na estrutura do hebraico, esse é um recurso muito comum. E a ideia aqui deste vocábulo, dessa expressão, é de que betsalemeno, kidemuteno, significam algo que representa fidedignamente a essência de outra coisa ou de outra pessoa.
De fato, como já disse, em que pese exista outras vertentes e outras perspectivas sobre esse texto, o uso dessas expressões não é à toa. Por quê? Porque no hebraico existem outras expressões que poderiam ter sido utilizadas, mas não foram. Uma delas é a expressão toar. E toar é uma expressão que significa aparência. Você lembra do texto de José na casa de Potifar? No finalzinho do texto, o texto vai dizer o seguinte: e José era um rapaz de boa aparência. Toar era um rapaz bonito, é um rapaz de boa aparência. O autor de Gênesis, nós cremos, Moisés, diz que Deus é criado não da aparência humana, mas Deus é criado à sua imagem. Por isso que toar, ou melhor, o homem é criado, né? Não Deus. O homem é criado na aparência humana. Obrigado pela cola. Raquel, é uma bênção na minha vida. O homem é criado não pela aparência humana, mas o homem é criado a partir dessa perspectiva de ser a imagem de Deus. Não é a aparência de Deus, mas é a imagem. Uma outra palavra que poderia ser utilizada é a palavra tselem, que é a palavra que traduz a ideia de que algo que possui características próprias de alguma outra coisa. Então o ser humano não é criado com características de Deus, mas o ser humano é criado à sua imagem e semelhança. Tselem é utilizado em outro contexto, quando a arca é levada pelos filisteus, naquele episódio descrito ali no início do primeiro livro de Samuel, e essa arca é levada e depois de um tempo os artífices filisteus resolvem fazer ídolos. Não sei se você lembra dessa passagem, e a expressão que eles usam ali é: vamos fazer imagens de ratos, vamos fazer tselem de ratos, vamos fazer ratinhos, porque tem características de ratos. Mas não é disso, não é assim que Deus nos viu, ou que Deus intencionou que nós fôssemos. Deus quis nos criar de maneira que nós sejamos a sua imagem e semelhança. E isso traz para nós a realidade de que Deus não nos fez com uma aparência que é dele, porque assim pensavam os romanos e gregos, por isso que seus deuses são humanos. Por isso que quando você visita um museu, ou quando você se depara com uma estátua das religiões antigas, essas estátuas são humanas. Por quê? Porque os deuses são representações do próprio ser humano. A criação de deuses é uma expressão da vaidade humana que se vê projetado na divindade. Não é assim comigo e com você, não é assim com nenhum de nós, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e não Deus criado à nossa imagem e semelhança. Quando nós compreendemos isso, nós entendemos que Deus não apenas nos fez com características humanas, como acreditavam outras tradições religiosas do Oriente Antigo. Os cananeus, por exemplo, diziam que Baal era o senhor das montanhas. Por que Baal era o senhor das montanhas? Porque ele trazia a chuva. Logo, ele, por trazer a chuva que vem do alto céus, que vem sobre as montanhas, habita nas montanhas. Não é assim que nós enxergamos a Deus, porque nós não somos feitos apenas com características humanas, com uma forma de atuação que seria semelhante à de Deus. Na verdade, a criação do homem, ao contrário do que talvez você possa pensar, não é antropocêntrica, mas é teocêntrica, porque nós somos uma representação do próprio Deus. Por isso que Deus diz para nós não fazermos imagens dele, porque ele fez uma imagem, que é você. Você e eu somos uma representação de Deus. E o propósito original da nossa criação é que a nossa vida representasse o Senhor onde quer que nós estivéssemos. Que você fosse um espelho da glória de Deus para o seu próximo. Que nas suas falas, pensamentos, ações e relações você espelhasse a grandeza do Deus Criador. É esse o propósito de Deus na criação. Nós não fomos feitos à imagem e semelhança de nenhuma outra criatura anterior, mas nós fomos feitos à imagem e semelhança do próprio Deus, com carinho, com afeto. Quando você acompanha o relato da criação, os versículos anteriores, você vai perceber que Deus cria algo e então, a partir do criado, as coisas vão se replicando e desenvolvendo-se. No princípio, criou Deus os céus e a terra.
E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, sobre o caos, e disse Deus, haja luz. A partir do princípio criativo daquilo que Deus cria inicialmente, pela palavra do seu poder, Deus vai criando outras coisas como uma cadeia de desdobramento. E Deus simplesmente usa a expressão haja. Haja luz, e haja vida, e haja água, e separe os mares, e crie-se os animais, e a natureza dê as plantas, e a terra dê os animais. A palavra de Deus cria, mas com o homem é diferente. Com o homem Deus fala assim, que maravilhoso que fizemos. Agora, façamos, pois, o homem à nossa imagem e semelhança. Você não é mero produto do acaso, você não é uma aleatoriedade evolucionista ou uma aleatoriedade biológica, você é alvo do amor, carinho, afeto de Deus desde a sua criação, porque Deus fez você com as suas poderosas mãos. Deus nos fez a todos nós assim. Façamos, pois, o homem à sua imagem e semelhança. Deus fez o ser humano compartilhando consigo a essência divina, compartilhando consigo uma disposição moral interior de fazer o bem, de fazer aquilo que é justo. E essa disposição moral interior é um lembrete perene de que foi o Senhor que nos criou a sua imagem. O ser humano foi criado para representar o eterno Deus em seus pensamentos, falas, ações e relações. Gerhard von Groningen, teólogo norte-americano, vai dizer que, ao criar a humanidade à sua própria imagem, Deus estabelece uma relação na qual a humanidade poderia refletir de modo finito alguns aspectos do infinito, Rei, Deus e Criador de todas as coisas. É por isso que nós fomos criados, para sermos uma representação do eterno Deus. Amém? Amém. Só para ver se você estava ligado aí, acordado. O texto segue, vai trazendo para nós outras lições. A primeira é essa, nós fomos criados para sermos a representação do próprio Deus. Um outro elemento importante no processo criativo, ou no processo criador de Deus, é que Deus criou o ser humano para que o ser humano governasse a criação criada. Vê lá comigo no versículo 26, por gentileza. Deus cria o ser humano e vai dizer, governe o homem. Governe o homem. Domine o homem. Que o homem seja senhor sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes, sobre toda a terra, todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Quando nós compreendemos isso, em outras palavras, nós podemos dizer que você e eu fomos criados para sermos responsáveis pela criação já existente. Nós fomos criados por Deus com uma responsabilidade. Deus cria a terra, Deus cria os animais, Deus cria as plantas, Deus concede todas as fundamentais condições para que a vida aconteça nesse planeta maravilhoso chamado Terra, a temperatura certa, o nível de pressão atmosférica preciso, a distância dos grandes luminares precisa, tudo exatamente feito para a nossa sobrevivência aqui. E Deus coloca o ser humano como representação do seu próprio poder e como representação de si mesmo. Deus coloca o ser humano para governar a terra. Mas não apenas para governar a terra, mas Deus coloca o ser humano para governar a si mesmo através da sua vontade. E é aqui que o problema começa para a gente. Porque quando chega o momento de governar a si mesmo, o ser humano cede peremptoriamente à tentação de querer ser Deus. Quando nós não compreendemos que Deus nos deu uma responsabilidade na vida e de que Deus é uma autoridade superior a nós mesmos, o nosso coração vaidoso e submetido ao pecado fará de nós mesmos o nosso próprio Deus. Porque essa é a proposta de Satanás para Eva. Não tem a ver com fruta, tem a ver com a divinização do homem. Certamente não morrereis, mas se comerem da fruta, serão iguais a Deus. Por isso que ele tem medo que vocês comam.
E digo eu, não, Senhor, para mim é isso que atrai a Eva. O desejo de querer ser Deus, que permanece no seu coração e no meu coração, porque nós continuamos diuturnamente querendo gerir as nossas vidas de acordo com as nossas vontades, nossos propósitos, nossos interesses e nossos desejos. E muitas vezes Deus é delegado ao segundo, terceiro, quarto, quinto, ou sabe-se lá que lugar da nossa existência. Porque primeiro eu, depois, se der tempo, o reino de Deus. Primeiro os meus interesses, primeiro o meu futuro, primeiro a minha profissão, primeiro o meu trabalho, primeiro o dinheiro que eu preciso para pagar as minhas contas, primeiro a minha juventude. Mas e Deus, você é criado com um propósito, há uma responsabilidade na criação. Não, primeiro eu. Certamente sereis como Deus. A gente continua comendo maçã o tempo todo. Nem sei se é maçã, né? Mas ficou no imaginário coletivo. Então vai, é maçã. Aquela bonita, vermelhinha, argentina. A farinhenta não é boa, mas essa outra é muito boa. Quando nós compreendemos isso, nós entendemos que há um propósito da criação de produzir no coração do ser humano criado responsabilidade. Nós somos responsáveis. Um indício claro de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus é que nós somos responsáveis. E quando optamos pela irresponsabilidade, outras pessoas ou coisas sofrem pela nossa ação. Deus nos chamou para sermos responsáveis sobre nós mesmos. Às vezes você faz uma escolha que você acha que é a melhor. Sabe-se lá por que motivo. E quando você vê que não é a melhor escolha, e quando chega o momento de colher as consequências, geralmente as pessoas que você ama sofrem junto com você. Parte do efeito de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, e com uma responsabilidade que afeta não apenas a nossa vida, mas como o resto da criação criada. As consequências da nossa gestão de vida, autogestão, numa gestão pessoal, da nossa gestão de mundo, da gestão das nossas relações e conflitos, as consequências disso afetarão a nós mesmos e as pessoas que estão ao nosso redor. E por isso que toda injustiça, todo dano, toda maldade, todo prejuízo à criação de Deus e às pessoas que Ele também criou, que fazem parte da sua criação, é consequência direta ou indireta do mau exercício do governo e da responsabilidade do homem sobre a criação. As imagens desastrosas, catastróficas que nós temos visto do Oriente Médio, acontece porque homens não são responsáveis pelo mandato que receberam da parte de Deus. Nossa cidade e nosso estado só está desse jeito porque nós não fomos responsáveis e diligentes nas nossas escolhas políticas, nas nossas relações, no abandono de princípios e valores morais. E por isso todos nós sofremos as consequências. Deus nos criou com responsabilidade. Terceiro aspecto do processo criativo de Deus, nós trabalharemos apenas 3 nessa noite, até porque você precisa voltar para casa. O terceiro aspecto desse processo criativo de Deus, do ser humano, da criação pessoal, é que Deus compartilha com o ser humano a capacidade criativa. Isso aqui é sensacional. Deus compartilha com você a capacidade de criar. Em outras palavras, você e eu fomos criados para criar a partir da criação. Versículo 27 do texto. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 28, Deus os abençoou e lhe disse, sejam férteis e multipliquem-se. Deus deu ao ser humano o privilégio de continuar criando através da multiplicação e da fertilidade. Isso aqui é bom demais. Quando nós entendemos isso, nós compreendemos que o que Deus fez conosco é compartilhar com cada um de nós, seres humanos, a possibilidade de, ao escolhermos alguém, compartilharmos a nossa vida com essa pessoa. E se essa pessoa compartilhar a sua vida conosco, e ao compartilharmos a intimidade, isso produzirá uma nova vida a partir da vida que Deus nos deu. É a capacidade de criar a partir da realidade já criada. Lavoisier diz que na natureza nada se cria, tudo se copia ou tudo se transforma. Ele está quase certo.
A natureza nada cria, tudo copia, tudo se transforma, porque Deus já criou todas as coisas. Quando nós compreendemos isso, nós entendemos que, por exemplo, ao darmos a luz aos nossos filhos, ao trazermos os nossos filhos ao mundo, nós estamos cumprindo o mandato criativo de Deus. Criem a partir de vocês, que são produtos da minha bondosa mão. Por isso que é tão abissal, é tão desolador para nós assistirmos ditos cristãos defendendo o aborto. Porque é a perversão absoluta do propósito criativo de Deus. Porque essa é a proposta do diabo e não de Deus. Porque Deus dá vida e o diabo vem para matar, para roubar um futuro, para destruir uma vida. Quando nós entendemos isso, nós compreendemos que, num sentido mais literal, Deus nos permite procriar para continuarmos a sua criação a partir da capacidade criativa que Ele nos deu. Mas há uma outra perspectiva, um outro sentido nesse texto, é que Deus nos permite criar coisas a partir da realidade criada. É só você olhar o avanço tecnológico. Existe você, meu irmão, minha irmã, que está me acompanhando da sua casa através do YouTube, porque alguém que foi criado por Deus, a partir de elementos existentes na natureza, criou algo que permite que a gente esteja se comunicando a quilômetros de distância. Os irmãos estão me ouvindo com clareza porque alguém dotado da inteligência que Deus lhe deu, criou a partir de elementos existentes na natureza, a partir do processo criativo que Deus colocou no seu coração, colocou na sua mente, um elemento que projeta o som, e por isso que vocês me ouvem com qualidade. Tudo que existe é um desdobramento da capacidade criativa de Deus, dada por Deus ao homem. De fato, nada se cria, tudo se copia ou se transforma, porque Deus já criou todas as coisas. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós somos criados à imagem e semelhança de Deus para criar a partir da criação. Um dos propósitos de Deus para nós é que nós possamos deixar um legado para essa criação após o momento em que nós não estivermos mais aqui nesta terra. O legado que podemos deixar é compartilhar com outros. E compartilhar com outros é a construção de coisas novas, é trazer alguém à vida e à existência. E isso é prova inequívoca de que nós somos criados pelo Criador. 3 grandes elementos, 3 grandes lições. Nós somos criados para ser a representação do Criador, nós somos criados para viver uma vida com responsabilidade, e nós somos criados para projetar através da nossa vida a capacidade criativa de Deus. Representatividade, responsabilidade e criatividade, características singulares e espetaculares que Deus compartilhou com cada um de nós e com todos os seres humanos. É o que nós na teologia chamamos de imago Dei. É a imagem de Deus expressa e manifesta em todo o ser humano. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e falar assim: você é a imagem de Deus? Ó, que bênção, né? Você é a imagem de Deus. Por incrível que pareça. Brincadeira, brincadeira. Você é a imagem de Deus apenas. Aleluia. Nós somos a imagem de Deus, irmãos. E aí talvez você me pergunte: ok, pastor, está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas isso nós somos a imagem de Deus, por que está essa desgraça aí fora? Se nós somos a imagem e a semelhança de Deus, por que está tudo tão difícil? Se nós temos essas potencialidades e essas valências em nós, por que nós vivemos em um mundo tão vil, tão cruel e de tanto sofrimento? Penso eu que o sábio autor de Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 29, traz a resposta para nós. Eclesiastes 7, 29. Foi isto, porém, que descobri. Deus criou os seres humanos para serem justos, mas eles buscaram todo tipo de maldade. A culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é nossa. Parafraseando Homer Simpson, a culpa é minha, e eu coloco em quem eu quiser. Não dá para fugir da culpa, irmãos, a culpa é nossa.
A culpa é do pecado que nós escolhemos enquanto raça na experiência histórica de Adão. A culpa é do pecado original, mas não apenas do pecado original, porque nós continuamos perpetrando uma cultura de pecado quando todo dia decidimos, ao optarmos por servirmos a Deus, por fazermos a sua vontade, decidimos pecar. Nós continuamos perpetrando essa realidade de dor e de sofrimento, porque Deus nos criou para sermos justos, mas nós preferimos os nossos pecados. Este é o motivo pelo qual nós vivemos uma sociedade de tanto sofrimento. O grande problema do ser humano foi a escolha pelo pecado. E com o pecado dos nossos pais, todos nós fomos lançados a uma vida de pecaminosidade, a uma total depravação do ser humano, que precisa de um contato de Deus, para que possa sair das trevas e ser transportado para a graciosa luz de Jesus Cristo. Quando nós observamos isso, nós compreendemos que essa humanidade arrastada por uma vida de desobediência e de perversão do propósito de Deus para o homem. Aquele que foi criado para representar a imagem de Deus é exatamente que distorce a imagem de Deus através do abandono de valores, de princípios e de uma moralidade santa que Deus imprimiu no coração do ser humano. E por isso que muitos homens e mulheres que deveriam ser uma representação da glória de Deus escarnecem do Senhor com o mau testemunho que dão e afastam as pessoas do Criador. Aquele que deveria ser responsável, na verdade, pelo exercício irresponsável da sua humanidade, produz destruição, morte e violência por onde quer que passe. Aquele que deveria criar, na verdade, perverte a realidade criativa e faz um mau uso da ciência para produzir morte, destruição, dor e sofrimento. Que tem desprezo pelas próximas gerações, porque não há, muitas vezes, em nós, a preocupação sobre que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos. Porque há um consumo absoluto e desenfreado dos recursos naturais. Porque nós não estamos nem aí. Porque farinha pouca, o meu pirão primeiro. Depois eles se virem. Isso é reflexo dessa humanidade caída e pervertida pelo poder do pecado. Quando olhamos para essa realidade, possivelmente bata um desespero, uma desesperança no nosso coração, porque qual a solução, pastor? Qual a solução? Existe solução para uma humanidade pervertida, para uma humanidade que não mais representa o Deus Criador, para uma humanidade irresponsável, para uma humanidade que perverte o ideal criativo e constrói um ideal destrutivo. Sim, há esperança para nós, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Há esperança para nós, porque a solução para a criação é uma nova criação. A solução para a criação humana é uma nova criação não humana, mas espiritual. A solução para o ser humano é a substituição do primeiro Adão que falhou na sua missão, pelo segundo Adão, Cristo Jesus, nosso Senhor e Redentor. Alguém que de fato pode restaurar a condição do homem diante de Deus, e de fato isso acontece na vida e obra de Jesus de Nazaré. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, e nós vamos ler alguns textos brevemente. 2 Coríntios 5, a partir do versículo 14. Segundo Coríntios 5,14. Se você achou, diz um amém bem forte. Amém. A galera está acordada, muito bom. Aguentem mais um pouquinho. 2 Coríntios 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Aleluia! Aleluia! Meus irmãos, que privilégio nós temos. Porque se o primeiro Adão falha em sua missão, se o primeiro Adão sucumbe diante da tentação que lhe é proposta, se o primeiro Adão não consegue cumprir o propósito de Deus, em Cristo Jesus nós somos recriados. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Talvez você tenha chegado até este lugar nessa noite com o seu coração em frangalhos, achando que não há solução para você, que não há esperança para você, que não tem jeito para a sua vida, de que você não vai dar certo em absolutamente nada. E eu quero dizer para você que na antiga criação é exatamente isso, mas as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A esperança para você, a esperança para nós, a novidade de vida em Jesus, há uma nova criação. Quando entendemos isso, nós compreendemos que não apenas nós somos criados agora para representar a Deus, mas mais do que isso, em Cristo Jesus, você porta Deus no seu coração, você é o portador de Deus. Porque Deus habita em você, habita em mim, habita em todos aqueles que foram batizados no seu Espírito quando da sua conversão. Nós não representamos mais Deus, Deus vive em mim, Cristo vive em mim, aleluia! Nós somos a casa de Deus, nós somos o templo vivo de Deus. Paulo nos ensina em 1 Coríntios 6,19, vós sois o templo do Espírito Santo. E Lucas nos ensina em Atos capítulo 7, versículo 48, de que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita num templo feito por homem, Deus habita no templo feito por Ele mesmo. E o templo feito por Ele mesmo é você. Nós somos o templo de Deus, nós somos a habitação de Cristo Jesus. O Espírito Santo governa a nossa vida, mora em nós, guia os nossos passos, tudo se fez novo. Em outras palavras, meu irmão, você é recriado em Cristo para ser a habitação do Espírito Santo. Deus nunca habitou no tabernáculo, Deus se manifestava no tabernáculo. Deus nunca habitou no templo, Deus se manifestava no templo. Deus habita em nós. Deus habita em você. A criação é levada então a um novo nível. E Deus não habita em nós temporariamente, como fez no passado, mas nós somos sua habitação residente e permanente e eterna, porque a presença do Espírito dentro de nós é o selo de que Deus nos garante a eternidade com Cristo Jesus. Se você é templo do Espírito Santo, você é templo agora e vai ser para sempre. Se o velho homem, se a velha humanidade não conseguiram representar o Senhor, e se onde o velho homem pisa, leva consigo o efeito do pecado, subvertendo, pervertendo, destruindo, matando, oprimindo, o novo homem e a igreja de Jesus revelam a glória de Deus ao mundo por onde quer que andem. O bom perfume de Cristo é exalado por aqueles que são templo do Espírito Santo como um incenso recebido por Deus na eternidade. A nova criação não mais representa Deus, mas ela agora é o templo de Deus. Uma segunda perspectiva da recriação, ou de uma nova criação,
é que Deus nos cria novamente em Cristo, espiritualmente, para que nós possamos exercer a nossa responsabilidade da forma que Deus espera. Porque agora em Cristo, nós somos os instrumentos de restauração do mundo. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, você que é nova criatura, que é recriado em Cristo, agora é um instrumento de restauração de vidas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, que acabamos de ler. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Deus não usou os anjos, Deus não usou um outro elemento na criação, Deus não fez isso diretamente, mas Deus escolheu usar você como um instrumento de restauração de vida. O Espírito Santo não habita em nós apenas por Cristo. O Espírito Santo habita em nós para Cristo. Não apenas pelo que Ele fez, mas habita em nós para que a gente faça por Ele. Se você é templo do Espírito Santo, é no templo que se faz o serviço litúrgico. É no templo que se exerce a liturgia. E o que é liturgia? O serviço de adoração a Deus, o serviço religioso. Se você é templo, você tem que trabalhar para Jesus. Se você é templo, tem que ter liturgia no culto. Tem que ter serviço na vida. Nós temos o privilégio de sermos uma nova criação, habitação do Espírito Santo. Nós temos o privilégio de sermos uma nova criação, instrumentos de restauração de vida. E só existe, queridos irmãos, uma maneira do mundo destruído pela irresponsabilidade humana, fruto do nosso orgulho, fruto da nossa vaidade, fruto do pecado que levou o gênero humano à destruição. Só existe uma maneira deste mundo ser restaurado, através da proclamação da mensagem de reconciliação que repousa sobre nós, Igreja de Jesus, que repousa sobre a sua vida. Você e eu somos instrumentos fundamentais no processo de restauração do mundo. Apenas é o Evangelho de Jesus que traz esperança ao coração. Não são os governos, não são os desgovernos. Não é uma redistribuição de renda, não é equidade social, não são as instituições, absolutamente nada disso traz paz, sentido na vida e libertação para o coração humano. Apenas o Evangelho de Cristo Jesus, que a Igreja de Jesus tem responsabilidade de compartilhar. Ah, mas se o governo foi isso, esquece o governo, meu irmão. Deixa aquele que governa todas as coisas governar a tua vida e o teu ministério. Ah, mas se mudasse tal coisa, muda você primeiro, muda eu primeiro, muda cada um de nós primeiro. E permita que o Espírito Santo nos mude e a partir de nós sejamos instrumentos de mudança da realidade que está ao nosso redor. Ah, mas lá em Brasília, e na tua casa, meu irmão? E na tua família, e os teus vizinhos, e no seu trabalho? Ah, mas o mundo está muito violento, mas você vive no mundo e você pode ser um oásis de paz. Ah, mas há muita discussão na minha família, você é um elemento de apaziguamento. Deus te colocou ali para isso, você não está ali em vão. Nós somos instrumentos da mensagem de restauração. E a mensagem redentora do Evangelho diz: reconciliem-se com Deus. Apenas Ele que pode trazer o ser humano perdido em seus desejos e pecados a uma vida plena e restaurada de sentido, propósito e alegria. Deus quer que você saia daqui nessa noite como um instrumento poderoso de reconciliação. Terceiro e último ponto da nova criação, e a gente termina. A perversão do gênero humano pelo pecado distorceu a imagem que nós deveríamos representar, distorceu a responsabilidade que nós deveríamos ter enquanto cristãos e perverteu a nossa capacidade criativa. Mas Deus em Cristo Jesus nos faz não apenas a sua imagem, mas nos faz a sua habitação. Não nos dá apenas responsabilidade, mas nos faz instrumentos de restauração. E em Cristo, você que é nascido de novo, vai criar pessoas para a vida eterna.
em Cristo, você que é nascido de novo, vai deixar um legado de vida eterna naqueles que serão novas criaturas a partir da sua vida. Agora a gente é pai não biológico, mas espiritual. Porque a gente testemunha, evangeliza, discipula, batiza e aguarda a eternidade junto. Quando a gente entende isso, irmãos, nós elevaremos a nossa capacidade criativa a uma nova dimensão. E para você que não conhece a Cristo, é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Deus te trouxe até esse lugar para que nós, templos do Espírito Santo, fôssemos instrumentos dele para possibilitar para você a oportunidade de nascer de novo nessa noite. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Há uma esperança de vida após morte, há uma esperança de vida apesar da morte, há uma esperança de vida apesar de todo o sofrimento que você esteja vivendo, há uma esperança de vida apesar de qualquer apesar que esteja na sua história. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 vai dizer: uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. E assim como todos morremos em Adão, todos os que são de Cristo receberão vida. Eu não sei como você chegou até aqui, mas eu gostaria de orar por você que quer ser uma nova criatura nesta noite. Pedir à igreja que feche seus olhos, nós vamos orar. Você que está aqui, que não entregou a sua vida a Jesus, tudo na sua história convergiu para este momento, para que você estivesse aqui, neste lugar, neste horário, ouvindo exatamente estas coisas. Porque Deus quer fazer de você uma nova criatura. Se você ouviu a palavra do Evangelho, se você ouviu a mensagem de Cristo e você quer entregar a sua vida a Jesus, eu gostaria de orar por você, mas para que eu possa orar por você, eu preciso conhecer você. Fique tranquilo, eu não vou pedir para você levantar, eu não vou pedir para você vir aqui à frente, porque essa é uma experiência sua com Deus. Mas eu preciso conhecer você para orar por você. Se nessa noite você ouviu a palavra do Evangelho e ela tocou no seu coração, o Espírito Santo de Deus está trabalhando em você, para que você seja uma nova criatura, para que você entregue a sua vida a Jesus, e para que Jesus faça da sua vida algo novo, e você experimente sentido, propósito e felicidade que jamais experimentou. Onde você está, no seu lugar sentado, levante sua mão, que daqui eu vou orar por você, abençoando a sua vida. Corajosamente levante sua mão, que eu quero orar por você. Você que quer entregar a sua vida a Jesus, aí onde você está, sentado como você está, levante sua mão e eu quero orar, abençoando a sua vida. Se você não entregou a sua vida a Jesus, esse é o momento de salvação. Se você não se rendeu a Cristo, levante sua mão e eu vou orar daqui, abençoando você. Não vou me delongar nesse momento, vou te dar mais uma oportunidade. Jesus quer libertar a sua vida, Jesus quer transformar a sua história, mas você precisa dar um passo de fé. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão e nós vamos orar daqui, abençoando você. Alguém nessa noite? Se você que está aqui já entregou a sua vida a Jesus, mas tem percebido, compreendido, que tem vivido uma vida cristã aquém do que poderia, porque não tem experimentado a realidade da nova criação em alguma dimensão da sua vida, quer seja por causa de pecado, quer seja por causa de algum afastamento da parte de Deus, quer seja por causa de alguma negligência na sua espiritualidade, independente de qual seja o motivo, mas o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração, e você nessa noite quer falar: Senhor, eu quero redescobrir
a alegria e o sentido de ser uma nova criação em Cristo Jesus. Eu quero que o Senhor me revista, Deus, de algo especial nessa noite, para que eu possa ser cheio do Espírito Santo e viver uma vida cristã com propósito, sentido e futuro. Levante sua mão também, onde você está sentado, eu quero orar daqui, abençoando a sua vida. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe. Aleluia, levante sua mão corajosamente, Deus te abençoe, minha irmã. Levante sua mão, quero orar daqui abençoando você. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe aqui à esquerda. Deus te abençoe atrás, meu jovem. Mais alguém nessa noite quer fazer um compromisso com Deus? Não comigo, não com o pastor André, não com o pastor Carlos, não com esta igreja, mas um compromisso com Jesus, de viver uma vida de acordo com a nova realidade, com a nova criação em Cristo Jesus. Deus te abençoe, minha irmã. Levante a sua mão e eu quero orar daqui abençoando a sua vida pela última vez. Levante sua mão e nós vamos orar. Deus te abençoe, minha irmã, Deus te abençoe aí atrás, querido, aleluia, louvado seja Deus. Feche seus olhos, você que levantou sua mão, coloque a sua mão no seu coração, como sinal de rendição ao Senhor, e fale com Ele agora. Senhor, muito obrigado, obrigado Jesus por Tua palavra que é poderosa, que é eficaz, Tua palavra que produz, Senhor, em nós, frutos dignos de arrependimento para uma nova vida. Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor visite os teus filhos, que reconheceram diante do Senhor, que por algum motivo não têm experimentado a alegria da salvação de forma plena, que por algum motivo não tem dado, Deus, a sentido a sua experiência de salvação, que não tem experimentado a alegria de ser uma nova criatura. Ó Senhor, visita os teus servos, abençoe-os, Deus, que eles possam encontrar sentido e propósito na caminhada. Senhor Jesus, que eles compreendam que eles são templo do Espírito Santo e que eles possam ser um templo cheio da Tua glória. Senhor, que esse templo suba, Deus, um incenso agradável às pessoas e ao Senhor. Senhor Jesus, que a liturgia seja santa, que nesse templo, Senhor, eles sejam instrumentos de salvação da sua família, dos seus amigos, dos seus vizinhos, dos seus parentes, dos seus colegas. Senhor Jesus, que eles possam experimentar o privilégio de criarem filhos espirituais a partir daqueles que o Senhor há de salvar através da vida deles, no nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por Tua palavra, porque nós sabemos que ela cumpriu o propósito. E Senhor, se alguém nesta noite, por algum motivo, entregou a vida ao Senhor, mas não se manifestou, não levantou a sua mão, que o Senhor possa, Deus, visitá-lo agora, e que Ele possa nos procurar ao final dessa celebração, para que nós possamos orar por ele ou por ela. Escreve o nome no livro da vida, que ele seja Deus, que ela seja Senhor, salva, redimida pelo poder que há no sangue de Jesus, por sua declaração pública de fé, que expressa aquilo que está no coração. Senhor, obrigado pelo privilégio de ouvirmos a Tua palavra e sermos por ela ministrados. Muito obrigado pelo privilégio de sermos uma nova criação para a Tua glória. É o que nós oramos, no nome de Jesus, e a igreja de Cristo diz, amém, que Deus te abençoe em nome de Jesus.